Pessoal, hoje nós estaremos dando início a reflexões dentro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, onde cada sexta nós pegaremos um capítulo e vamos refletir dentro dele. Então, toda sexta será postado um vídeo com alguma reflexão acontecendo nessa coleção A Vida no Mundo Espiritual. Para a nossa reflexão de hoje, nós iremos pegar o livro Ação e Reação no capítulo 8, Preparando o Retorno, onde nós teremos algumas colocações ligado à Escola de Vingadores, visto que o espírito ele pode chegar num grau de monoideísmo e se demorar nesse estado de coisa, que ele vai no astral, considerando o desencarnado, ter cursos para capacitar naquilo que ele esteja intentando e repetindo como um ponto central do seu desejo. Visto que o que eu eleger como um foco central do meu desejo, eu acabo que vou repetindo aquilo ad infinito. Isso vai criando um mecanismo onde eu foco naquele aspecto e naquilo que possa me trazer ideias para ser bem-sucedido na minha intenção. É por esse motivo que, quando a gente considera situações de agremiações no astral com intenções de vindita, isso vai significar também um encarnado nessa faixa e, com isso, significará que esse encarnado que esteja com esse mesmo tipo de monoideia, de desejo, ele, pelos desdobramentos de sono, vai para uma escola dessas, de vingadores, e vai receber orientações, inclusive por hipnose, que terão comandos pós-hipnóticos. E nesse sentido que vai ser trago para nós que foi aprendido na supracitada Escola de Vingadores que cada qual possui, além do desejo comum imediatista, em qualquer fase da sua vida, um desejo central, um básico tema dos interesses mais íntimos, que é fora o íntimo. Por isso, além dos vulgares pensamentos que nos aprisionam à experiência rotineira, emitiremos com mais frequência pensamentos que nascem desse desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o nosso dominante reflexo da nossa personalidade. E a personalidade, gente, ela está ligada ao nosso ego. Porque quando a gente fala da nossa individualidade, isso está ligado ao self. Mas a personalidade tem a ver ainda com um estágio que eu estou que precisa de reencarnações na Terra e que a cada encarnação eu tenho um nome diferente, um organismo diferente. Sou o mesmo espírito, passando por várias existências diferentes. Então, cada existência eu estou numa personalidade que tem a ver com uma necessidade que eu ainda tenho, devido ao meu ego, de encarnar num organismo com a densidade da Terra, mas eu permaneço com a minha individualidade, que tem a ver com o self. Porque quando eu retornar para o astral, permanecerá o self. Eu ainda terei o meu ego enquanto algo que eu estou fazendo a luz vencer sobre ele via self,
mas eu não estarei encarnada na Terra numa nova personalidade. Então, quando a gente está no astral, nós temos uma abarcação mais lúcida da nossa individualidade, e isso vai dizer de uma condição para abarcar experiências com mais amplitude que eu tenha tido até aqui. Por isso que é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, no plano que for, por meio da posição e ocupação em que prefira viver. Então, aquilo que eu escolho vai dizer da minha natureza, seja onde eu estiver, aqui ou em outra parte do multiverso. Então, a gente tem aí que a irritação é o reflexo do desequilibrado, a crueldade é o reflexo do criminoso, maledicência é o reflexo do caluniador, cobiça é o reflexo do usurário, escárnio é o reflexo do ironista, e a elevação moral é o reflexo do santo. Então, aquele que já fez essa subida, ele vai ter a elevação moral mesmo como seu reflexo. Nesse sentido que é possível, a partir daquilo que o indivíduo opte, saber o foco central do seu desejo, que é esse reflexo que ele vai trazer. Então, se a gente pega, por exemplo, o criminoso, ele vai refletir crueldade. O usurário vai refletir cobiça. Caluniador reflete maledicência. Ironista reflete escárnio. E o desequilibrado, o desajustado, reflete irritação. O santo, o herói, o espírito elevado reflete elevação moral, limpeza. E aqui entra a dignidade. Então, conhecido o reflexo da criatura que nos propomos punir ou retificar, aqui alguém da escola de vingadores dizendo: é muito fácil superalimentá-la com constantes excitações, porque conheço o reflexo dela. Então, se tem interesse de punir ela ou retificar, conhecendo o seu reflexo, eu vou superalimentá-la com excitações constantes, robustecer os seus impulsos e quadros que já existem na sua imaginação, mas também criando outros que vão lhe superpor, nutrindo-lhe dessa forma essa mental fixação, que é essa monoideia, esse monopensamento. Porque se a gente pegar, por exemplo, o ironista, que reflete o escárnio, ele tem uma fixação mental em escarnear. Então, do momento que alguém que deseja punir, obsedar esse caluniador, considerando aqui o caluniador vai refletir maledicência, o ironista, escárnio. Então, no caso, pegando aqui um desses dois exemplos, o caluniador refletindo maledicência, alguém que deseje punir esse caluniador, ele vai superalimentá-lo com constante excitação, sabendo que ele reflete a maledicência. Então, fofoca, conversas onde se coloca alguém como bode expiatório, expor a privacidade de outrem, situações em que vai funcionar para esse caluniador à guisa de excitações, de robustecimento do seu impulso de caluniar
E o quadro que ele já tem na imaginação vai ser sinergizado com outros que vão superpor. Então, vai nutrindo o seu reflexo, fixado mentalmente em maledizer. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar, no convívio da malfazeja criatura que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de ser, de sentir. Quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar a tela que desejemos, com vistas a avisar dos fins, via determinação hipnótica. Então, aqui está mostrando que existe a hipnose, onde vão ser feitas determinações com telas que são criadas com o objetivo de nutrir a fixação mental que o indivíduo traz, no caso desse caluniador, caluniar, malfazer. E nesse sentido que, se não for possível ter uma ação hipnótica para fazer essas sinergizações, eles vão situar entidades outras que se adaptem ao mesmo tipo de reflexo. Então, situa alguns espíritos encarnados, desencarnados, que também malfazejam, malsinam, junto desse caluniador. Então, é como se num ambiente aqui doméstico o obsessor trouxesse vários espíritos caluniadores, sabendo que eu tenho esse reflexo. Então, se eu, por mim, já tenho refletir, maledizer, do momento que chegam aqui espíritos encarnados, desencarnados, que têm esse mesmo reflexo, vai acontecer sinergia. Então, isso vai superalimentando o que eu já trago, excitando. E, nesse sentido, que a fixação mental que eu trago vai sendo robustecida. Por isso que vai ser um processo onde se cria e mantém o delírio psíquico, ou a obsessão, que é um estado normal da mente, subjugada pelo excesso das criações próprias, que pressiona o campo sensorial, porque aquilo mesmo que eu estou criando enquanto fofocar, isso subjuga a minha mente e pressiona ela para um estado anômalo, onde vai acontecendo esse excesso dessas criações infelizes, e isso, no subsequente, pressiona o meu campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência indireta e direta, de outras mentes encarnadas ou não, atraídas pelo seu reflexo próprio. Por isso que vai ser trago que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si mesmo. Visto que a tentação que me alcançará é aquela que eu alimento dentro de mim. Nesse sentido que cada qual de nós vai viver e respirar nos mentais reflexos de si próprio, angariando influências infelizes ou felizes que nos mantêm na situação que buscamos, porque é uma escolha. A todo momento a gente está fazendo uma escolha. E isso significa que, em meio ao meu ego, a minha personalidade, a minha individualidade, meu self precisa ter a voz final, funcionar. Porque nesse sentido eu vou poder, por algo nobre que eu busco, refletir nobreza moral e isso viabilizar, atrair espíritos nobres, encarnados ou não.
Até porque nós estaremos na companhia que se afinizem conosco. Por isso que esferas superiores ou céus são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados e o inferno é constituído pelo reflexo dos espíritos bestializados. Que não é um local, é o reflexo daquele espírito que leva aquela vibração malsã em que ele se demora, por opção. Inclusive, quando vão acontecer resgates em zonas umbralinas, os espíritos superiores eles jogam redes magnéticas que só consegue segurar aquele espírito umbralino que sinceramente se arrependa do seu reflexo malsão, daquilo que tem buscado até ali. Aquele que se arrependeu sinceramente, ele consegue agarrar aquela rede magnética e ser levado para uma colônia de tratamento, tirado daquela região umbralina. Aquele outro que permanece endurecido e optando por escolhas malsãs, ele pode até tentar segurar essa rede magnética, mas ele desliza. Não consegue se apoiar para ser levado. Então, quando o indivíduo ele arrepende, que é esse movimento saudável de tomar uma atitude para sair da situação que ele está, visto que do momento que eu arrependo, eu estou aberta para espiar, reparar. Então, isso vai significando uma disposição que vai acontecendo para que eu receba auxílio. Porque se eu estou me comprazendo na minha perversidade, na minha ignorância, acaba que eu estou impermeável ao auxílio que promana de Jesus. Do momento em que eu me arrependo e desejo sair daquela condição que eu estou, difícil, sombria, vai acontecer que, pelo arrependimento, onde eu reconheço as escolhas erradas que eu tinha feito até ali, enxergo os reflexos sombrios que eu estou emitindo, eu permito uma conexão do Mestre comigo, como essa rede que pode me levar para receber um atendimento, uma preparação para o porvir. Por esse motivo que nós temos aí o exemplo que é dado nesse capítulo de um avarento em que ele guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha a qualquer preço, mesmo se tratando de criminosa transação, para valorizar as aguadas da propriedade que pertence àquele núcleo familiar. Trata-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça. Então diz que esse avarento em tela, ele tem esse reflexo da cobiça e nesse sentido, como usurário que ele é, ele vai recolher facilmente imagens que o obsessor deseja transmitir para ele, porque o obsessor, então, vai usar da própria onda mental que as ideias desse usurário habitualmente se exprimem. Então, como nós somos observados pelo obsessor, espreitados, ele vai saber das ideias que nós costumamos nos exprimir e vai se utilizar de uma onda mental símile, enquanto aí aquela mesmo que nós emitimos. Porque o pensamento ele é uma onda eletromagnética com velocidade acima da luz.
Inclusive, se eu tenho o foco, a matéria vai ser colapsada e se comportar como partícula. Se eu não tenho foco, a matéria colapsada se comporta como onda. Em sendo assim, que enquanto mais eu tenho monoideia naquele reflexo cobiçoso, isso vai significar que mais danos eu vou levar, primeiramente para mim e para o meu entorno. Porque é uma colapsação da matéria negativamente, enquanto uma monoideia sombria, e que vai fazer a matéria se comportar como partícula com as suas consequências legítimas. Nesse sentido que foi colocada a dessa sobre a fronte de Luiz, mantendo-se na atenção profunda do hipnotizador governando a presa, trazendo aqui o movimento que estava acontecendo na direção desse urário e que tinha o alvo de fazer ele ser sinergizado, utilizando o foco do seu desejo central. Então, esse indivíduo desligado do corpo físico regala o olho com a volúpia do faminto que contempla um prato à distância saboroso, exibindo uma carantonha de satisfeita maldade, falando de si para consigo: agora as terras serão minhas, muito minhas, ninguém concorrerá com meus preços. Logo após, ele se afasta lepre, com a expressão indefinível de um louco, porque ele já estava nessas repetições e isso foi imprimindo esses estados anômalos do seu psíquico, que gerou essas alterações na sua mente. Daí ele foi acompanhado até a saída e da varanda extensa foi visto avançando à pressa e por fim desaparece no maciço grande de arvoredo próximo, na direção da fazendola fronteiriça. Então Leonel vai dizer que transmitiu a ele o campo mental, direcionado para ele um quadro fantástico, por meio do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando um sítio à venda, para que ele a tomasse por indiscutível realidade. Porquanto, tratando-se do nosso fundamental reflexo, somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça. Porque o indivíduo, ele vai ter essa falsa ideia de poder, onde ele acredita que controla a punição de si mesmo e do outro. Tão logo termine o controlado fluxo da influenciação hipnótica de Leonel, o usurário retomará o corpo carnal, lambendo beijos, na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretender um título de posse. Então, o indivíduo passa a ter certezas quiméricas, fantasmagóricas, que tem a ver com essas ilusões, esses adoecimentos que a mente vai entrando, esses estados enfermiços, quando a gente cai numa monoideia sombria. Porque do momento que eu dou guarida para isso, vão acontecendo conexões obsessoras comigo, que vão usar essa brecha que eu dei para me hipnotizar, para me anormalizar. E aí, como foi dito aqui, Leonel, ele fez um movimento sobre a mente desse usurário, de maneira que ele acreditasse
que estava acontecendo que atenderia ao seu desejo avarento. Porque do momento que eu dou essa brecha, vão acabar acontecendo telas na minha mente que vão me dizer que algo irreal, mas que para mim está acontecendo porque atende ao meu reflexo, ao foco do meu desejo central. Por isso que Jesus nos houvera dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque isso aqui é uma situação que a gente vive na nossa trajetória, porque tem a ver com a nossa ignorância, o nosso sofrimento, o nosso vício. Da mesma forma vai acontecer com alguém que esteja fumando um crack. Do momento que o indivíduo ele está envolvido naquilo, ele vai ter presenças encarnadas e desencarnadas que vão estimulá-lo e fortalecer o seu desejo por aquele crack. Se ele, em algum momento dessa trajetória, desejar romper esse vício, ele vai encontrar espíritos para o chamar de volta para aquela viciação. Porque vão tornar real para ele aquelas experiências que ele está tentando desconectar. Nesse sentido que a intenção do indivíduo de fazer essa rompição, ela é louvável, mas eu vou precisar de fazer um trabalho comigo para modificar o meu gosto, o foco central do meu desejo. Porque do momento que eu modifico aquilo que me atrai, aquilo no qual eu me refestelo, é possível ir fazendo essa desconexão. Porque se eu continuo gostando do crack, atraída por ele, eu vou seguir escrava das arquitetações para que eu prossiga nesse caminho. Por isso que a questão das obsessões por afinidade são as mais difíceis de ser quebradas, porque envolve afinidade por gosto. Porque a gente tem as obsessões odiosas e temos as obsessões não odiosas. Dentro das obsessões não odiosas tem a questão de viciações, todo poste, que tem a ver com gosto. E aqui entra o foco do desejo central, onde há o predomínio de gostar daquilo. Tem a questão da obsessão não odiosa por apego, e a obsessão não odiosa, que envolve carência, onde existem enxertias neuropsíquicas, e salvacionismo, em que o indivíduo se sobrecarrega e depois reclama, porque ele gosta do poder. Quando a gente considera as obsessões odiosas, isso vai acontecer por vingança. Também vai acontecer quando alguém faz um dado trabalho positivo e o obsessor não gosta daquele trabalho que o outro faz pelos resultados positivos que tem, ou porque o obsessor entende que interfere junto a outros espíritos que o obsessor tem interesse. E tem a obsessão odiosa por inveja. Quando a gente considera a questão dessa obsessão odiosa por inveja, isso vai ter a ver com a conquista de alguém que outro olhando, ele não consegue ver que alguém já conquistou aquilo que ele ainda não deu conta de abarcar. E aí vai gerar essa questão da obsessão odiosa. Mas se a gente fizer um comparativo entre obsessão odiosa e obsessão não odiosa, a obsessão não odiosa por afinidade são as mais difíceis de romper. Porém, dentro dessas três obsessões não odiosas, a gente tem a por carência e salvacionismo a mais perigosa enquanto o endurecimento que leva.
Porque o indivíduo que se acredita o Salvador, ele não aceita que ele tem essa perspectiva de si mesmo. Porque aceitar que ele é o Salvador seria ele romper com o próprio salvacionismo. Nesse sentido que é difícil de fazer o rompimento dessa situação e vai precisar de um trabalho do indivíduo porta dentro da alma para ir fazendo esses rompimentos. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente acredita que nós somos os donos da verdade, que para nós estarmos fazendo um dado trabalho com Jesus, eu preciso ter nota 10, ser excelente, porque são ideias ilusórias que têm a ver com um ego inflado, que quer alimento, que quer aplauso. Por esse motivo que do momento que a gente percebe que o nosso ego ele está tendo muito espaço, a gente tem que brecar, porque é um buraco sem fundo. Se eu der espaço para minha sombra, para o meu ego, ele vai cair em estados anômalos, com o comprometimento da minha mente, e acaba que eu vou sendo arrolada para obsessão inicialmente, depois para subjugação, quando a vontade ela está sob o controle do obsessor, e posteriormente para fascinação, que é quando a inteligência, o raciocínio está sob o comando do obsessor. Então o indivíduo faz coisas ridículas e não percebe, e começa com essas ideias de que eu detenho a melhor fala, a melhor visão de vida, de que a minha religião é a única que salva. Essas ideias em que a gente quer estar no centro, e do momento que o indivíduo ele tem o seu ego precisando desse holofote, ele não aceita que outrem tenha um pouco de luz na sua direção. Então são situações arriscadas porque dizem de obsessões que nós estamos dando espaço para elas acontecerem em nós. Isso vai amplificando, porque como mostra nesse recorte, os estados obsessivos eles vão sendo amplificados pelos obsessores, sinergizados, seja trazendo outros espíritos do mesmo naipe para conviver conosco, enchendo o nosso ambiente vibracional de espíritos na mesma faixa, seja nos situando junto a encarnados que têm aquele mesmo gosto, aquela mesma escolha, seja por ações hipnóticas nos dobramentos do sono, que nós recebemos comandos naquela direção, porque aí fica fácil para o obsessor amplificar a nossa fixação mental e distonear a nossa mente, porque nós já estamos com aquele tipo de cultivo, inclusive com comandos pós-hipnóticos. E aqui a gente tem crimes, violências de todo porte, que muitas vezes começou numa sessão de hipnose, desdobramento do sono. Que o indivíduo ele recebe comandos visando levar prejuízo para outrem, que vão ditar para ele um beabá do que ele realizará na vigília subsequente. Então ele vai ter esse ditame, onde, por ter sido hipnotizado, ele vai lá e realiza. Então o indivíduo às vezes comete um crime hórrido e não se lembra do que ele fez. Relata que não era ele que estava ali. Por esse motivo que a gente tem que ter cautela, porque do momento que eu vou modificando o meu gosto, que eu vou elevando as minhas escolhas, ao invés de eu deixar as situações de sombra terem espaço dentro de mim, eu vou
deixando de gostar de uma bebida para gostar de ler o Evangelho. Eu vou deixando de gostar de caluniar para poder gostar de ouvir uma palestra instrutiva. Então, a gente vai mudando os nossos gostos. Isso vai propiciando conexões melhores. E vai, então, permitindo que a gente vá fortalecendo o nosso campo mental. Por isso, Santa Teresa vai dizer para nós que o Senhor não vai olhar tanto a grandeza das nossas obras. Ele olha mais o amor com que são feitas. Porque, de fato, a questão do amor que a gente vai conseguindo nutrir, primeiramente conosco mesmo, em que a gente vai conseguindo se acolher, se perdoar. Então, a gente vai conseguindo fazer desconexões ruins e vamos estabelecendo conexões boas. Por isso que vai ser explicado que eles estavam perante um processo de transmissão de imagens análogo até certo ponto aos princípios dominantes da televisão no reino eletrônico, atualmente em voga na Terra. Na época, gente, que esse livro foi escrito, no século passado, então nós tínhamos aí a TV num voga importante. Ele continua dizendo que cada um de nós é um fulcro gerador de vida, com específicas qualidades de emissão, de recepção. O campo mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria imaginação formas, pensamentos que deseja exteriorizar, é semelhante à câmara de imagem do transmissor comum. Tanto quanto este dispositivo é idêntico em seus valores à escura câmara da máquina fotográfica. Plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, arroja sobre o mental campo do hipnotizado, que então procede à guisa de mosaico em televisão ou à maneira de película sensível do serviço fotográfico. Na transmissão de imagens à distância, o mosaico recolhe os quadros que a câmera está explorando, age como um espelho sensibilizado, convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos, e no subsequente arremessa-os sob o aparelho de recepção que os recebe, por meio de antenas especiais, reconstruindo com ele as imagens pelos chamados sinais de vídeo, e dessa forma recompõe as cenas televisadas na face do comum receptor. Então, Leonel, ele criou os quadros que se propôs transmitir ao pensamento de Luiz, o usurário. Aqui, Leonel, o hipnotizador, e Luiz, o usurário. Então, quando Leonel cria os quadros que se propõe a transmitir ao pensamento de Luiz, ele usa forças positivas da sua vontade, colorindo elas com seus recursos de concentração na sua mente própria, que funciona como câmara de imagem. Aproveita a energia mental muito mais poderosa que a força eletrônica e as projeta como legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz, que funciona qual mosaico, transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos, a reconstruir as formas pensamentos plasmadas por Leonel nos centros cerebrais. Então, aqui vai acontecer de que Luiz vai funcionar à guisa desse mosaico, transforma as impressões recebidas por Leonel em impulso magnético, reconstrui as formas pensamentos plasmadas
pelo hipnotizador nos seus centros cerebrais, via nervos, que vão desempenhar esse papel de antenas específicas, fixando as particularidades na esfera dos sentidos, num jogo perfeito alucinatório, em que imagem e som se entrosam harmonicamente, como acontece na TV, em que som e imagem se associa com eficiente apoio de aparelhos conjugados, apresentando no receptor uma sequência de quadros, que poderíamos considerar como miragens técnicas. Nesse sentido, que vai trazer a explicação daquilo que o hipnotizador realizara. E no subsequente, então, vai ser dito que quem estiver acomodado à rebeldia permuta estranho olhar, como a dizer entre si que pertenciam a algum núcleo infernal distante. E nesse sentido que vai ficar claro haver ali outros espíritos que estavam participando daquela escola de Vindita. Então, trago aí aquilo que houvera sido experienciado por esse grupo de benfeitores, onde aclarou como alguém que tem um gosto por acumular dinheiro, ele vai acabar sendo vítima desse gosto na mão dos obsessores, que vão inclusive trazer para ele criações irreais nos quais ele vai se locupletar. Porque mesmo não sendo real, esse usurário se locupleta. Ele se alegra com as telas mentais de possibilidade de mais ganho. Seja uma terra, seja o dinheiro em espécie mesmo, seja um carro, aquilo que esteja aí ligado a um tipo de acúmulo. Inclusive, a gente tem relatos do indivíduo que esteja pegado a algo material. Quando ele vem a desencarnar, o espírito pode vir até o local onde está aquela bicicleta e fica vigiando aquela bicicleta, mostrando que acontecem essas buscas do espírito pelo seu objeto, enquanto é algo em que ele tinha em apreço e se apegara, até porque o gosto do indivíduo faz ele desenvolver aquela ligação com aquela bicicleta. Nesse sentido, que do momento em que nós vamos reconstruindo nosso campus mental e emotivo, a gente vai conseguindo uma percepção e uma calibração diferenciada. Inclusive, Kardec vai trazer num recorte do céu e inferno acerca dessa situação, em que ele nos aclara que o nosso movimento de autoburilamento, de autoaprimoramento, isso estará ligado a uma transformação gradual das nossas ideias, cujo progresso se traduz não por sentimentos melhores, mas por uma apreciação mais justa das coisas. Então a gente vai calibrando, refinando nossa percepção.
Nesse sentido que o progresso da alma na vida espiritual é fato. A vida corporal é a prática desse progresso, a demonstração das suas resoluções, o cadinho que ele se depura. Então, como a alma, ela progride depois da morte, sua sorte não poderia ser fixada irrevogavelmente. Porquanto fixar definitivamente essa sorte seria negar o progresso. Como não pode coexistir simultaneamente as duas coisas, resta que, por si, sanciona fato e razão. Então acaba, gente, que até mesmo o controle que a gente tem que ter do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa palavra, da nossa ação, isso vai significando uma apreciação mais justa, um aprimoramento de percepção que a gente vai tendo. Não é tanto o sentimento pelo sentimento, mas as apreciações que a gente vai passando a fazer, até porque nós estamos orbitando na caridade, no perdão, na bondade. Então, acaba que a gente vai conseguindo fazer um burilamento e vamos conseguindo ter contato com a verdade. A gente vai saindo da nossa ignorância, que é essa noite do espírito, essa noite sem aço, sem estrela, sem lua. Por esse motivo que significará inelutavelmente essa perspectiva, visto que nós estamos na Terra em regime de aprendizado e de tentativas de substituir gostos nefandos por gostos positivos, de refletirmos nobilitância, que tem a ver com a vitória sobre nós mesmos. Por isso que foi trago que houvera sido localizado ali os onzenários enlouquecidos que fora do campo carnal mentalizavam apenas ouro e bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a favorecer a tarefa dos obsessores. Acompanhando Sovina, que obedece ao comando do obsessor, esse Sovina é constrangido a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro, que ele, com deslocada paixão, ama. Então, o obsessor trouxe um subsequente que o criminoso que eles sitiavam nas trevas houvera sido arrebatado da vigilância deles. Então, eles estavam dispondo de mais tempo para acelerar a desforra. Pagará o filho dobrado o preço, já que o assassino foi ocultado aos olhos deles. Então, aqui ele vai dizendo dessa desforra urdida, em que no astral eles estavam fazendo complôs para agirem nessa direção. Nesse sentido que o Luiz prosseguia fascinado pelos maços de cédulas da abarrotada gaveta, além do enfermiço apego à precária riqueza humana. E vem se somar a isso a pressão de outras mentes que ele sofre, alucinadas tanto quanto ele nos enganos da posse material. Então, o desejo doentio de que ele sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Inclusive com as consequências que isso traz para o organismo. Porque essa tensão que a gente é levado pela ação obsessora,
Isso disrupta nossos implementos sensíveis, do coração, dos nervos, do fígado, da digestão. Porque acaba que a gente vai experimentando uma sinergização sombria que compromete nosso funcionamento. E, inclusive, nos leva a termos rupturas da nossa harmonia. Porque chega num instante que o indivíduo, ele cai no estado de loucura arrasadora e tem o seu implemento cerebral comprometido. É por isso que, do momento que eu opto por dar da ação, acabarei encontrando a consequência disso. Porque a gente tem a experiência da dor, que é ainda necessária para o nosso estágio evolutivo, mas eu, com a minha escolha, posso tornar uma experiência dolorosa um aprendizado, que vai me trazer felicidade, por aquilo que eu posso estar avançando, pelas associações que isso está me dando. Por outro lado, essa mesma experiência de dor, eu posso transformar isso num sofrimento, com as consequências sobre o meu organismo que isso trará. Por isso que, quando a gente tem povoamento de irmãos ensandecidos, isso vai dizer de uma realidade que acontece no astral. Visto que nós temos diferentes regiões no astral, trevosa, a umbralina, abissal, o Vale dos Suicidas, onde os indivíduos eles vão se agrupar por afinidade. Porque na Terra a gente ainda consegue colocar uma máscara e passar despercebido do populacho de um determinado foco de desejo central, que estará à vista para o obsessor. Mas eu posso ocultar isso de alguém que passa por mim na rua. Mas no astral, isso não vai ser possível, porque lá nós iremos para o local da afinidade. Em sendo assim, do momento que sou a minha partida para demandar e responder perante os tribunais do além, eu vou ter aquilo que eu houver amealhado e talhado em mim. Porque acaba, gente, que se eu não consigo elevar os meus gostos, eu vou ser traída por eles. Porque gosto, afinidade, é uma situação que pede golpe de esforço próprio para eu transformar isso, modificar em algo melhor. Caso contrário, eu posso até colocar uma máscara, dizendo de uma situação que não é o que acontece dentro de mim, mas vai chegar um momento em que o que eu gosto realmente vai me trair e vai me colocar vista naquela situação. Até porque quando a gente fala de gosto, nós estamos falando de impulso. Um indivíduo que gosta de fumar, ele tem um impulso de acender o cigarro e consumi-lo. Se eu não modifico o meu gosto por um cigarro, por um gosto de cuidar do meu pulmão, o meu impulso vai funcionar para acender um próximo cigarro, mesmo que esteja prejudicando meu pulmão. Por isso que trago aqui, nesse recorte,
a gravidade do foco central do nosso desejo, porque aquilo que eu desejo tem a ver com um gosto por trás, com uma escolha. E isso vai ditar para onde eu vou. Por esse motivo que o Espiritismo ele nos ajuda tanto, porque ele nos aclara as consequências futuras das nossas escolhas. Porque se eu acredito que a vida na Terra acaba no túmulo, e que nesse sentido tanto faz o foco central do meu desejo, o meu querer, o que eu gosto, porque vai tudo se consumir nas cinzas do sepulcro, eu não vou procurar me modificar. Porque não vai fazer sentido tentar fazer alguma coisa, porque vai acabar no dia que eu desencarnar. Mas o Espiritismo nos aclara que nós vamos continuar nossa trajetória. E nós, humanos, que já temos o pensamento contínuo, nós vamos para uma região no astral que se identifica conosco. Porque os outros animais que ainda têm intermitência entre pensamento contínuo e instinto, em que faz esse ioiô entre um estado e outro, eles não vão para regiões de acordo com o seu estado vibratório, porque eles ainda não têm o funcionamento da lei de causa e efeito pesando sobre eles, porque eles não têm pensamento contínuo, eles não têm escolhas, consequências de liberdade. Então, um gato não tem consciência de que ele é um gato, de que ele é criatura de Deus. Ele já tem alguns arranjos sofisticados de lembranças de coisas que aconteceram antes, tipo, se um cuidador, ele põe a ração para o gato, troca a aguinha dele, ele lembra que aquele cuidador é bom para ele, e ele associa. Pode passar o tempo que for, que quando ele vê esse cuidador, ele associa que foi alguém que foi bom para ele. Então, existem já algumas associações sofisticadas, normalmente aqueles animais que estão mais próximos do homem, como gato, cachorro, cavalo, elefante, primatas, muar, que são os animais mais próximos de nós e que já têm toda uma elaboração psíquica, enquanto aí lembranças, associações, alegria, tristeza, carinho, amor. Mas eles ainda intermitam entre instinto e pensamento contínuo. Então, quando um cachorro ele vem a desencarnar, ele vai para uma região onde ele vai ser preparado para voltar novamente para a encarnação, seja naquela espécie que ele estava, no caso cachorro, ou numa outra acima. O Chico certa vez relatou de um cachorro que ele tinha, que inclusive ficava no colo dele enquanto ele estava psicografando. Esse cachorro ficava ali próximo a ele, às vezes no colo, no pé dele. E ele dizia que esse cachorro, ele já tinha uma elevação tal que ele acreditava que ele não reencarnaria mais como cachorro, mas como chimpanzé. Então, esse animalzinho que ficava ali junto com ele enquanto ele psicografava e que o fazia companhia, ele tinha essa percepção. Então, o espírito que está ali, habitando aquele corpo do cachorro, ele pode voltar na mesma espécie ou em outra acima. Retroagir não retroage, mas ele pode voltar na mesma espécie ou uma acima. E vai acontecer que, para os animais que não têm o pensamento contínuo como o homem, eles são levados para regiões que fazem o atendimento a esses espíritos de animais e preparados para entrar de novo no organismo na Terra. Os que daqui saem, porque a gente tem forma de vida universo afora. Inclusive, quando a gente considera determinados orbes,
o tipo de evolução do populacho daquele orbe diz do tipo de encarnação que acontece ali. Porque existem orbes que a matéria é tão rarefeita que você confunde o estado encarnado com desencarnado. Daí que, da mesma forma, vai ter aquele orbe em que o espírito, ele é angelical, ele já não precisa de uma encarnação. Inclusive porque ele já não tem mais ego-self, ele é o si. Então, ele tem uma conexão com Deus, com o Criador, muito próxima. Ele não é o Criador, mas ele participa das beneplatezas de Deus. Em sendo assim, ele já não tem mais o self para vencer o ego, ele é o si. Considerando aí uma arcanitude inabordável. Mas vão haver gradações. Então, considerando o animal que está na Terra, ao desencarnar, ele vai ser preparado para voltar para a Terra. Atendendo aí ao quadro da escada evolutiva em que ele está situado. Nesse sentido, que ele não irá para uma região de umbral, de treva, de sombra, vale do suicida, porque ele não tem livre-arbítrio, ele não vai ter o que espiar. Mas, considerando os humanos, nós vamos para uma região de acordo com as nossas obras, porque eu tenho livre-arbítrio e aquilo que eu escolho, eu vou ter que responder, porque eu vou ser livre para insementar. Eu posso até jogar semente sorrindo, mas eu vou ter que colher mesmo em meio à lágrima. Nesse sentido que vai dizer aí das situações que acontecem quando a gente desencarna. Por isso que se eu não modifico os meus gostos, se eu não melhoro, se eu não quintessencio isso, eu acabo que vou ser arrojada para dimensões vibratórias sombrias. É nesse sentido que entra em funcionamento a minha vontade. Porque a vontade é uma alavanca que nós temos que faz possível a minha transformação moral. Por isso que Kardec vai dizer, a gente reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele empreende para domar sua má inclinação, pela vontade que ele tem de realizar sua transformação moral, que ele vai naquela direção. Nesse sentido, que vai ser dito num outro recorte desse mesmo capítulo, de uma alegria dos perseguidores, que supostamente encontrava mais combustível para a fogueira da vingança, aqui se entregavam com espantoso desvario. Então, vai dizer que eles se consideram vítimas de traição terrível, porque perdeu o corpo aos golpes de um irmão infeliz, que os pilharam os bens. E ali eles estavam para o justo esforço. Por isso que eles vão trazer que o maldito acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que eles, desventurados que lhe sucumbiram às mãos, estariam reduzidos a cinza e pó. Apossou-se-nos dos haveres depois de promover um espetacular acidente, no qual fomos por ele assassinados sem compaixão. De que lhe houvera valido gozar nossa custa se a morte não existe? E se os delinquentes, fora do corpo ou nele, estão algemados às consequências das suas ações? Então, os obsessores vão rematar. O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós, e aqui respira seu filho, cujos movimentos menores governaremos, até nos restituir a fortuna de que somos senhores legítimos.
Então, eles ficaram dependendo largo repertório de lamentação, reforçando o cor de painel mental sinistra que se acomodava. Cansados de martelar nas mesmas alegações, sem a resposta dos benfeitores, confiaram-se à pausa mais dilatada. E nesse sentido que vai ser trago que eles desejavam realizar os propósitos sinistros e não queriam interferência. Então mostra aí a obstinação, que é a vingança. Porque o indivíduo não raciocina as causas, as consequências do que ele está realizando. Ele se considera lesado, vítima, e fica monoideado na ideia de vindita. E a questão da vingança, ela traz um aspecto da insaciabilidade, porque o indivíduo que quer vingar, ele não encontra saciedade. Ele pode fazer as piores perversidades, que ele ainda acha que o gole foi pouco. Então, a vingança, ela tem essa característica de nos cegar. O indivíduo fica cego, mudo aos apelos dos bons espíritos, insaciável na própria perversidade. Então, vai ser trago que a casa ali estava povoada de encarnados e desencarnados do mesmo naipe, teor, e mostrando que esses horripilantes aspectos enviam pelos extensos corredores, conversando aloucados, como se falassem para dentro de si próprios. Então, eles perceberam com mais funda acuidade as tramas do ambiente, porque havia entrechoque sem nexo. Silas estaca de chofre, deixando-os os três em recuado ângulo de velha sala. Ele se ausenta, recomendando-os aguardar cautelosamente o retorno. E conduziu a irmã Alzira para o aposento em que Adélia, a dona da casa, repousava, junto dos filhinhos. Explicou não ser conveniente que a Alzira se encontrasse logo, com os irmãos transformados em verdugos. E ali ela foi deixada sob a custódia de Hilário, que a contragosto deixou ficar distanciado dos outros, atendendo a imperativos da vigilância. E nesse sentido que vai trazer aí a condição desses onzenários desencarnados, trazidos subrepticiamente, para fortalecer a usura no espírito de Luiz. Nesse sentido, André Luiz vai perceber que encontravam-se demasiadamente fixados nas mancomunações de ideias, não se preocupava com a presença dos benfeitores, desde que estes não penetrem a faixa mental daqueles, comungando-lhes os interesses. Consono aí vai ser trago por Silas, dizendo aí dessa dolorosa experiência assinalada e o drama funesto, onde ali houvera sido feito o assassinato de 2 indivíduos por esse irmão, devido a questões de usura. Nesse sentido que, mostrando os aspectos que vão
nos alertar para a necessidade de vigiar e orar, enquanto o imenso bem que isso traz, com inclusive o sono natural e reparador, que positivamente nos restaura quando temos essa intenção de noite adentro trabalharmos com Jesus. E acabou que é como erguer os caídos de tantas gerações terrenas, piedosamente sarar feridas de quantos se petrificam na crueldade, lançar olhar caridoso sobre tantos quantos, ungidos as consequências de duplo homicídio, que os faz sangrar os corações. Enovelados nas teias do próprio delito, mesmo nas águas fatídicas, enquanto outros experimentam asfixia mortal, mas havia partilhamento de responsabilidade, identificação da associação ao crime. Nesse sentido que vai ser colocado esse momento de prece que estava sendo feito, pedindo que Maria passasse na frente, e num momento vai ser trago que as vítimas se haviam transformado em ferozes carcereiros do infeliz delinquente, como até então não conseguir escudar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial, não lhe permitiu os verdugos qualquer aproximação. E os obsessores irredutíveis velavam, guerreando-lhe as influências. Então vai mostrando que, mesmo possuindo grande soma em estabelecimento bancário, que a própria companheira desconhecia, tanto quanto mantinha em custódia no lar bens enormes, deliberadamente fugia à convivência afetiva, relaxou a própria apresentação individual, encravada assim misantropia deplorável, obcecado pelo pesadelo do ouro que lhe consumia a existência. A misantropia, enquanto esse ódio pela humanidade, por exemplo, a falta de sociabilidade. E então você tem o conduzimento de usurário e tirano rural desencarnado, com pensamentos enrodilhando a riqueza terrestre para gravar souvenirs. Por isso que significará esse aprendizado que volta para nós quando Jesus, no recorte de Lucas, ele vai nos trazer sobre a sua destinação conosco. Então a gente tem o momento que Simeão reconhece o menino Cristo de Deus. Simeão, um homem justo, timorato, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Havia recebido resposta do Espírito Santo que não veria a morte sem antes ver o Cristo. Inspirado espiritualmente, veio ao templo. Tendo os pais trazido o menino Jesus para cumprirem com ele o preceito, segundo o costume da lei, ele recolhe em seus braços Simeão e, louvando a Deus, disse: Agora, Senhor, pode despedir ao teu servo em paz, segundo a sua palavra. Porque ali Simeão, com Jesus nos braços, vai ecoar: Meus olhos já viram o Salvador que nos deste, qual preparaste ante a face de todos os populares, como lume para ser revelado aos gentios, para a glória do teu povo de Israel.
Sua mãe e seu pai estavam admirados, aquelas coisas que dele diziam. Simeão os abençoou e diz para Maria: eis que esse menino foi posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para alvo de contradição. Esta será uma espada que traspassará a tua alma própria, a fim de se descobrir os pensamentos que muitos terão escondidos nos corações. Então, dizendo para Maria, mãe de Jesus, que aquela criança, o Cristo de Deus, ele foi posto para tanto a ressurreição de muitos quanto a ruína, para alvo de contradições, trazendo aí que para aquele que desperta para a verdade, esse seguirá Jesus e vai se modificar para ser leal ao Mestre. Para Maria ele diz que uma espada traspassará a tua alma para descobrir pensamentos que muitos terão escondidos, porque vai descerrar a nossa destinação quando sairmos da terra, onde nós estaremos com o que nós somos. No subsequente vai dizer um pouco da profetisa Ana, que também o reconhece. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser, havia chegado a uma idade muito avançada e tinha vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade. Achava-se então essa viúva com 84 anos de idade, ela não se apartava do templo, onde servia de noite a Deus em orações e jejuns. Sobrevindo nessa mesma ocasião, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Então, segundo o que mandava a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia, fortificava, estando cheio da sabedoria, a graça de Deus era com ele. E vai dizer o relato de Jesus aos 12 anos entre os doutores, porque seus pais iam todos os anos a Jerusalém, na solene da Páscoa. Quando fez 12 anos, subira com eles a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Acabados os dias que ela durava, quando voltavam para casa, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Crendo que ele viria com os da comitiva, andaram caminho de um dia e o buscavam entre os conhecidos e parentes. Como não achassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, fazendo-lhes perguntas, ouvindo-os. E todos os que o ouviam estavam pasmados das suas respostas, da sua inteligência, da sua sagacidade. Quando viram, se admiraram. Sua mãe disse: filho, por que agiste assim para conosco? Sabe que teu pai e eu andávamos buscando, cheios de aflição. Jesus responde: para que me buscáveis? Não sabeis que importa ocupar-me nas coisas que são do serviço de meu pai? Que precisa estar envolvido nisso? Mas eles não entenderam a palavra que lhe disse. Jesus desce com eles e vem a Nazaré e lhes obedecia. Sua mãe conservava todas essas coisas no seu coração. Então, essa atitude de gravar as palavras de Jesus e de transformar isso em mudança moral, em vida concreta. Jesus crescia em sabedoria, em idade, em graça perante Deus e os homens. E aqui, gente, vai ter também o relato da circuncisão de Jesus, que é o primogênito, é consagrado ao Senhor. Depois foram cumpridos os 8 dias para ser circuncidado, foi-lhe posto o nome de Jesus. Como lhe tinha chamado o anjo, antes que fosse concebido no ventre de sua mãe. Foram concluídos os dias de purificação de Maria, segundo a lei de Moisés. O levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo filho macho, que for primogênito, será ao Senhor consagrado. E para oferecerem sacrifício, conforme o que está mandado na lei do Senhor, um par
de pombinhos ou 2 rolas. Vai ser trago também os anjos e pastores, que teve o sinal, onde uma luz divina brilha ao redor deles, tiveram grande temor. Então o anjo diz: vos trago novas de alegria grande, e que será para todo o povo. Vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, Jesus. Achareis envolto em panos um menino e posto numa manjedoura, que seria o sinal. Subitamente aparece com o anjo uma multidão numerosa de celestial milícia, que louvava a Deus e diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens. Então, essa celestial milícia vem de Serra, e acontece que depois os anjos se retiram para o céu. Falavam entre si os pastores, dizendo: passemos até Belém e vejamos o que sucedeu e que o Senhor nos mostrou. Apressadamente foram, acharam Maria, José e o menino, que havia sido colocado numa manjedoura. Vendo, deram a conhecer o que lhes havia sido dito acerca da criança. Todos se admiravam do que os pastores diziam. Maria conservava todas essas coisas, conferindo lá no fundo do seu coração umas com as outras. Então, fazendo essa confrontação, fermentação, e os fios da sabedoria. Os pastores voltam glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto, ouvido, que era conforme o que lhes houvera sido dito. E vai ser trago do nascimento de Jesus. Saiu um edito emanado de César Augusto para que fosse alistado todo mundo. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirino, governador da Síria. Iam todos alistar-se, cada um a sua cidade. Também subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, Judéia, a cidadela de Davi, que chamava Belém, porque era da casa e família de Davi, para com Maria, sua esposa, se alistar, que estava grávida. Estando ali, aconteceu completar os dias que havia de dar à luz. Deu à luz seu filho primogênito, enfaixou, reclinou numa manjedoura, porque para eles não houvera lugar na estalagem. Então, vai trazer para nós que o nascimento de Jesus é no nosso coração. É no interior que eu vou fazendo essa edificação. Porque Jesus vai trazer para nós uma prova decisiva para pôr descoberto o fundo do nosso pensamento, do nosso gosto, do foco de desejo central que trazemos. E nesse sentido que a gente pode até ser perfeito aos olhos do mundo, mas se eu não tiver a caridade verdadeira, a minha virtude não vai até a abnegação, ao altruísmo. Então, Jesus demonstra que fora da caridade não há salvação, como se vai falar no recorte do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não é fora da igreja não há salvação, ou fora de uma cultura. Fora da caridade não há salvação. Daí, do momento que a gente internaliza esse amor vivo, vivido, a gente vai podendo, na lealdade, seguir após o Mestre. Onde renunciamos a nós mesmos, na abnegação, no desapego, a gente vai conseguindo tomar nossa cruz e laborarmos para edificarmos as virtudes dentro de nós, onde a gente vai se modificando. Porque não é aquilo que eu percebo em mim, o que eu gosto, as tendências que eu tenho, minha personalidade, é o que eu faço com isso. Quanto à minha individualidade, que tem a vontade, o querer, que manejado por mim, transforma o que eu desejar. Porque como Jesus houvera comentado o grão de mostarda, a fé, ela transforma uma semente numa árvore eloquente.
dizendo que, pela fé, isso poderá ser concretizado dentro de nós. Em sendo assim, a questão da nossa fidelidade ao amor e a essas modificações que a gente vai realizando, vai trazer daquilo que a gente vai edificando e no que nós vamos nos transformando. Por isso que essa fonte do leite da sabedoria, esse mel divinal de amor, vai ser a medicação viva, eficiente, imediata, que está à disposição do encarnado, desencarnado, cujo quadro de experiência não se fixa superfície do planeta, condicionadas às conhecidas leis fisiológicas. Ao honrarmos nossas obrigações, unimos os valores do mundo material e da esfera espiritual na mesma vibração de construtividade e mantendo nosso idealismo de laboradores da gleba bonosa nas fontes prodigiosas de força do Mestre. Não desanimaremos, mas continuaremos. Então, nós nos aproximamos de Jesus nessa leal busca sincera, havendo de estender-lhe o seu legado de paz. Vamos então rompendo com caçadas obsessivas, retenções penosas, suplícios até exaustão, labirintos vulcânicos de lava viva, porque a gente vai substituindo as nossas sombras por luz. Então, a internalização vai chegando naquele momento em que o bem vai fazer parte do nosso comportamento normal. Então, a gente vai conseguindo esse espontâneo equilíbrio de sentimento, essa felicidade, a paz, via uma consciência serena.